Olá pessoal, eu sou a Thaís, professora de matemática, e hoje nós vamos falar sobre problemas com frações. Nós vamos falar de problemas que envolvem a divisão de frações. Vejam aqui que na divisão de frações, a gente na verdade pode pensar quantas vezes uma fração cabe dentro da outra. No exemplo que a gente tem aqui, ó, quantas vezes 1/4 cabe dentro de 1/2? Então eu vou comparar aqui usando desenhos. Eu peguei um quadrado, dividi em duas partes iguais e pintei o que representa 1/2. E aqui eu peguei um quadrado igual àquele primeiro, só que eu dividi em 4 partes iguais e pintei uma delas. Aqui então está representada a fração 1/2 e no outro quadrado está representada a fração 1/4. Quantas vezes a fração 1/4 cabe dentro de 1/2? 2 vezes, porque se eu juntar 2 vezes 1/4 eu vou ter 1/2. Nós podemos representar isso aqui como uma divisão. Dividir o 1/2 por 1/4, ou dividir 1/2 em pedaços do tamanho de 1/4. Quanto eu vou ter como resposta? O 2, tá? Como que eu faço essa operação sem ter que desenhar sempre a fração? Observe como que a gente pode fazer. 1/2 dividido por 1/4 eu vou representar como uma multiplicação. Essa multiplicação eu repito a primeira fração, que é 1/2, troco o sinal de divisão por sinal de multiplicação e vou inverter a segunda fração, colocando o numerador no lugar do denominador e vice-versa. Então, 1/2 dividido por 1/4 é a mesma coisa que 1/2 vezes 4 sobre 1. Aí a gente faz essa operação como uma multiplicação que a gente já sabe fazer. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. O resultado é a fração 4/2, que simplificada é igual a 2 inteiros, que é o resultado que a gente tinha obtido olhando a representação feita no desenho. Então vamos ver mais alguns exemplos. 2/3 divididos por 5/4 é a mesma coisa que 2/3 vezes 4/5. Eu troquei o numerador pelo denominador da segunda fração. Aí eu faço a multiplicação, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 15. Ou seja, o resultado é 8/15. Aqui na segunda temos 20/11 divididos por 6/5. Invertendo a segunda fração, eu fico com 20/11 vezes 5/6. 20 vezes 5 é igual a 100 e 11 vezes 6 é 66. Então, o resultado dessa divisão é 100 sobre 66. Vamos aplicar o que a gente aprendeu resolvendo ali o exercício 3. Vamos dividir 2/9 por 4/3. 2/9 divididos por 4/3. A gente repete a primeira fração, sem fazer nenhuma alteração, troca o sinal de dividir pela multiplicação e troca o numerador pelo denominador. Então, eu fico com 2/9 vezes 3/4. 2 vezes 3, 6 e 9 vezes 4, 36. Então, o resultado aí é 6/36. A outra divisão que nós vamos fazer é 3/7 divididos por 4/5. 3/7 divididos por 4/5 é igual a 3/7 vezes 5/4, porque eu troquei o numerador pelo denominador. 3 vezes 5 é 15 e 7 vezes 4 é 28. Então, o resultado dessa divisão é 15/28. E a terceira operação é 1/4 dividido por 1/4. Quanto que vocês acham que vai dar 1/4 dividido por 1/4? Quantas vezes a fração 1/4 cabe dentro de 1/4? Eu vou usar o mesmo esquema.
trocar o numerador pelo denominador. 1 vezes 4 é 4 e 4 vezes 1, 4. A gente sabe que quando uma fração tem o numerador igual ao denominador, ela é igual a 1 inteiro. Então, a resposta é 1. Exatamente, a fração 1/4 cabe uma vez dentro da fração 1/4. Vamos pensar em mais um problema envolvendo divisão, tá? A operação 7/9 divididos por 2/9, e cujo resultado é 7/2, indica a quantidade de lembranças que Carla pode fazer. Transforme o resultado da operação em um número misto e explique o que ele significa. Então, primeiro vamos conferir se essa divisão está correta. 7/9 dividido por 2/9, quanto que dá? 7/9, troco a divisão pela multiplicação e inverto o numerador com o denominador. 7 vezes 9, 63 e 9 vezes 2, 18. Mas deu uma fração diferente aqui. Diz que o resultado era 7/2 e o meu deu 63/18. Mas talvez essa fração seja equivalente. Realmente, se eu dividir 18 por 9 e também dividir o 63 por 9, eu vou obter 18 divididos por 9 é 2 e 63 dividido por 9 é 7, porque na tabuada do 7, 7 vezes 9 é 63. Tá. Agora eu tenho aqui a fração 7/2. Eu tenho que transformar essa fração em um número misto. Para transformar em um número misto, eu preciso descobrir quantos inteiros eu tenho aqui dentro dessa fração. Uma das maneiras de fazer isso é dividir o 7 por 2. Quantos grupos de meios eu consigo fazer com 7? Eu consigo juntar 3 grupos de meio, que representam a parte inteira. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Então, o número 7/2 representa 3 inteiros e ainda sobra uma metade. Isso significa que a Carla pode fazer 3 lembranças e meia como resultado dessa operação, tá? 3 lembranças inteiras e mais meia lembrança. Agora vamos falar aqui dessa outra situação. O ônibus de Gustavo percorre 2/3 de uma estrada para chegar à escola. O ônibus para a cada 1/9 da estrada. Quantas vezes o ônibus vai parar até chegar à escola? Vejam que a gente está falando de uma estrada inteira, de uma parte da estrada que é percorrida para ir da casa do Gustavo, ou do ponto onde o Gustavo pega o ônibus, até o ponto onde está a escola, tá? E além disso, a gente também tem que o ônibus para cada 1/9 da estrada. Vamos ver aqui, nesse desenho, a estrada foi dividida em 9 partes iguais, tá? Vamos contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. A estrada foi dividida em 9 partes e o ônibus percorre 2/3 dessa estrada. Viram que a estrada também foi dividida em 3 partes iguais? E o ônibus percorre 2/3. Então, vou pintar aqui a parte equivalente. Eu não vou pintar em cima da estrada, vou pintar só esse pedacinho. Mas assim, a distância percorrida é 2/3. Aqui, então, fica a escola. Como o ônibus para a cada 1/9 da estrada, todos esses riscos aqui marcam paradas do ônibus. Então, o ônibus para até chegar na escola 6 vezes, porque eu estou considerando só
2/3 da estrada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ônibus para 6 vezes. Agora aqui diz, resolva o problema por meio de uma operação. Então, eu tenho que dividir 2/3 em paradas a cada 1/9 do trajeto. Quantas vezes 1/9 cabe dentro de 2/3? Para resolver essa operação, eu posso usar o que eu aprendi. 2/3 vezes 9/1. 2 vezes 9, 18. E 3 vezes 1, 3. Com 18/3, quantos inteiros eu consigo fazer? Vejam que o 18 é múltiplo de 6. Cada vez que eu pego 3, eu tenho um inteiro. No total, cabem aqui 6 inteiros, que é a resposta que a gente tinha encontrado. O ônibus para 6 vezes. Portanto, nessa aula, nós aprendemos como fazer a divisão de frações, usando a multiplicação no lugar da divisão, e resolvemos problemas que envolvem frações e a ideia da divisão. Vimos quantas vezes que a divisão de frações representa quantas vezes uma fração cabe dentro de outra fração. Nos vemos na próxima aula.